Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor em Cristo possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Que esse vídeo possa servir para que o Senhor possa falar com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero compartilhar algo que Deus colocou em meu espírito. E se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 10. Algo poderoso que eu tenho certeza que você vai sair após esse vídeo, você vai ficar mais edificado, a sua fé e a sua espiritualidade. Diz o seguinte, a partir do primeiro versículo do capítulo 10 de Daniel. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento de visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra que eu gostaria que você viajasse um pouco comigo. O texto fala a respeito que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, aconteceu algo com Daniel. Mas, antes deste ponto, um rei chamado Nabucodonosor foi até Jerusalém, guerreou contra Jerusalém, venceu a batalha contra os israelitas. Daniel, nesta época, havia apenas 17 anos, mas nesta época Daniel estudava para se tornar um sumo sacerdote, para se tornar alguém dentro da casa de Deus que fosse usado pelo Senhor. Daniel, ele cresceu sendo instruído a mexer com as coisas santas de Deus. Porém, baseado em uma guerra, depois de uma guerra, Daniel é levado escravizado, justamente para a Babilônia. Aonde, em Babilônia, o trajeto de Daniel, eu quero que você atente a isso, Daniel, ele não foi convidado aí, ele foi escravizado. Daniel viu seus pais sendo mortos. Daniel, ao trajeto até chegar à Babilônia, ele foi com correntes entre as mãos e entre os pés. E tinha uma corrente que era puxada, era colocada em outro preso à frente. Ele era levado, escravizado. Ele foi humilhado. Tudo aquilo que Daniel estudou, trabalhou, sonhou e projetou para a sua própria vida, todo sonho que ele procurou realizar no futuro próximo, toda expectativa colocada em cima de Daniel, agora ele está indo para a Babilônia, olhando para trás e vendo todos os seus sonhos ficando em Jerusalém, vendo tudo aquilo que ele projetou ficando em Jerusalém. Ele foi para a Babilônia vendo que tudo aquilo que ele poderia ser, agora não vai ser mais. Sabe por quê? Porque sacerdote só se forma em Jerusalém. Babilônia não tem sacerdote. Em Babilônia não tem consagração. Em Babilônia não tem as coisas sagradas de Deus. Não tem os materiais sagrados de Deus para ser trabalhados. Então em Babilônia não há sacerdote. Porque isso é coisa somente de Jerusalém. Então eu quero que você entenda nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, o momento que você estiver vendo esse vídeo, eu quero que você entenda, seja qual for o período que você está atravessando na sua vida, não pare,
Não deixe de prestar atenção e não deixe de sonhar, não deixe de focar naquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Não deixe de sonhar. Em meio a um período complicado e turbulento da sua vida, não pare de sonhar. Não pare de buscar a presença do Eterno. Não pare de deixar os sonhos de Deus entrar dentro de você. Continue a sua caminhada. Continue a sua jornada. Porque o homem pode até fechar uma porta. Ou melhor, o homem pode até fechar o caminho. Mas Deus entra com a providência e abre outro para a sua vida. E eu quero profetizar para você que está me vendo agora. Os sonhos de Deus são muito maiores do que qualquer plano humano para atrapalhar aquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Está Daniel indo para a Babilônia. E o texto que nós lemos é um texto que as igrejas muito se falam a respeito de jejum de Daniel. E fazem um jejum de Daniel voltado de 21 dias, mas só comendo legumes, frutas, verduras e bebendo água. E isso é errado. Porque Daniel fez esse jejum, sim, mas isso foi no início da chamada de Daniel. Logo nos primeiros capítulos, Daniel faz sim esse jejum. Mas esse jejum são de 10 dias. E esse jejum que nós estamos lendo aqui, que nós lemos no capítulo 10, é um jejum de 21 dias. Que pouquíssimos conseguem realizar. Porque nesse um dia, a palavra de Deus fala que Daniel ficou sem se alimentar durante 3 semanas. 21 dias. Daniel não comeu. Olha, manjar desejável eu não comi. Nem carne, nem vinho entrar na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até que se passaram as 3 semanas. Daniel, ele ficou esse período de 21 dias. Ele foi ungido logo na chamada de Daniel, nos primeiros capítulos. Ele foi ungido na fonte da inteligência do ser humano. Onde que é isso, pastor? Nessa região aqui. Na parte de trás, chamada cerebelo. Deus ungiu Daniel no cerebelo dele, no centro da inteligência humana. E aqui eu me espanto, porque a Bíblia fala em diversos pontos que Deus ungiu as mãos de alguém, os pés de alguém, ungiu o corpo de alguém. Mas Deus ungiu Daniel na inteligência do ser humano. Daniel se tornou um homem extremamente inteligente, um homem extremamente sábio. E isso porque ele fez um jejum de 10 dias e se tornando então um pai, um inspirador para uma geração inteira de jejum. E eu quero pontuar aqui para a sua vida. Talvez as pessoas, há um tempo atrás, quando nós chegávamos na igreja, hoje em dia não se tem tanto relato mais de jejum, porque as pessoas pararam de ligar para oração e para jejum. Antigamente nós entrávamos na igreja, recém-convertidos, nem nos explicavam para que servia o jejum, mas chegava aquela senhora de coque, com as roupas já bem longas, e chegavam para nós e falavam assim: você quer receber bênção? Você quer ser uma pessoa vitoriosa na vida? Aprenda a jejuar e orar. Nem explicava o que era, nem falava sobre leitura da palavra, mas falava logo de cara: aprenda a jejuar e orar. Sabe por quê? Porque jejum, ele só serve para uma coisa. Para quê, pastor? Para mortificar a carne. Não sei se você sabe, mas Deus é um ser triuno, feito por Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos a semelhança de Deus. E somos chamados como ser tricotomos. O que é isso? Feito de corpo, alma e espírito. Presta atenção. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, 2/3 nosso é espiritual, alma e espírito.
aquilo que é corpo, você mortifica fazendo jejum. E você se torna um ser extremamente espiritual. Para que eu vou me tornar um ser extremamente espiritual? Hoje em dia, nos cultos, não há tanta manifestação de demônios. Não é porque a igreja é santa, mas o que nós temos de Deus é tão pouco que não faz nem cócega no diabo. E isso é muito sério. E eu gostaria que você atentasse mais para isso agora. Antigamente, hoje em dia, melhor dizendo, o culto, a maioria das pessoas começam o culto no horário que se inicia o culto. E isso é errado, porque o culto, ele não tem que começar no horário previsto de começar o culto. Porque quando começa o culto, é justamente na hora que você acorda e levanta da sua cama. Ali o culto já está começando. Os crentes de antigamente se preparavam para quando chegasse naquele período de 2 horas dentro da igreja, a pessoa já estava preparada espiritualmente. Ela passava o dia mortificando a carne, jejuando e orando. E quando entrava dentro do culto, quando se chegava dentro da igreja, tinha uma pessoa que entrava, um convidado que seja, chegava lá, tinha uma pessoa que estava em jejum na porta, tinha outra que estava orando no canto da igreja, tinha uma outra que estava meia hora antes, já estava de joelhos ali perante o altar, perto do altar, orando, buscando, clamando o Senhor, ou estava em espírito de oração. E quando essa pessoa que estava endemoniada entrava, o diabo que estava ali dentro dela não dava conta, aquele espírito maligno não dava conta. Porque era tanta espiritualidade, ele então gritava e manifestava. Hoje em dia, não é porque a igreja é santa. Não é porque a igreja de hoje está mais santa do que a igreja primitiva. Hoje em dia não há tanta manifestação de demônios, porque o que temos de Deus é tão pouco. Porque a igreja parou de orar. Porque a igreja parou de jejuar. A igreja não jejua e não ora como antigamente. A Bíblia diz que Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia fala em Atos 1, que as pessoas se reuniam e oravam constantemente. Presta atenção nisso. As pessoas oravam constantemente. Elas não paravam de orar. Elas não paravam. A glória de Deus era tão grande, tão tremenda, que elas não paravam de orar. E eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão eu vou fugir do foco aqui. Eu não quero prolongar muito esse vídeo. Mas Daniel viveu uma vida de oração e de jejum. Daniel, ele focou tanto no jejum e na oração, que ele foi inspirador. Ele foi um homem que inspirou muitos a orar e a jejuar. E esse jejum de 21 dias não é para qualquer um. Esse jejum de 21 dias é para pessoas que estão cansadas de entrar na igreja e falar assim, eu já sei qual vai ser a mensagem. Ou melhor, eu já sei quem vai pregar. E eu já sei qual vai ser a mensagem que ele vai pregar ou que ela vai ministrar. São para pessoas que estão cansadas de chegar no culto e falar, eu já sei qual vai ser o louvor que vai ser ministrado. Meu Deus. Eu já sei qual vai ser o tipo de louvor que vai ser ministrado. São para pessoas que estão cansadas do natural. Esse jejum de 21 dias são para pessoas que estão cansadas de viver a normalidade e querem algo mais profundo com Deus. Daniel, ele começa o jejum, porque um dia ele percebe que alguma coisa está estranha. E ele então resolve, ele tinha essa comunhão, ele tinha esse costume de orar. Presta atenção, ele era escravo, ele entrou na Babilônia escravo. E quando ele entra na Babilônia escravo, ele decide não se contaminar com a comida do rei. Então o próprio Senhor, Daniel, ele chama a atenção de Deus. Quando ele fala, eu sirvo a Deus, e eu não vou me contaminar com as coisas que são oferecidas aos deuses da Mesopotâmia antiga, como Astarote, Azera, Marduk. Eu não vou me contaminar com as coisas que são oferecidas a esses deuses, porque eu acredito no Deus em qual sirvo, no Deus a qual eu fui treinado para servir a Ele. Por isso Daniel chama a atenção de Deus, e Deus unge a inteligência de Daniel. Daniel cresce na Babilônia.
E Daniel tinha, por ter essa intimidade com Deus, de orar e jejuar, ele percebe que alguma coisa vai acontecer, sem mesmo ter acontecido. Daniel então decide: Senhor, eu preciso de uma resposta. E eu quero saber o que vai acontecer. Quando Daniel tem essa atitude, ele decide: eu não vou comer. Eu posso imaginar a mesa, ou o prato em cima da mesa, aquela comida gostosa. E ele fala: eu não vou comer até que Deus fale comigo. E ele vai para os seus afazeres, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer. Ele volta, a comida está na mesa. Só que Deus ainda não havia respondido. E ele fala: o jejum continua até Deus responder, porque Daniel era destemido. Ele não parava até que obtivesse aquilo que ele procurava. Passa-se um dia, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 21 dias. E Daniel jejuando, sem comer, 21 dias. Mas ele não ficou parado, deitado na cama, falando: ah, Senhor. Não, ele ia trabalhar, ele continuava orando, ele não reclamava, ele vivia o sobrenatural de Deus. E quando Daniel está na beira do rio Hidequeu, ou rio Tigres, as pessoas que estavam ao redor de Daniel, sem saber o que estava acontecendo, Daniel estava tão cheio de Deus, a carne, o corpo estava tão mortificado, e a alma e o espírito estavam tão fortes, que Daniel estava numa comunhão tão tremenda com Deus, que as pessoas que eram ímpias, que estavam ao redor de Daniel, sentiram a presença de Deus ali. E elas correram, aterrorizadas, apavoradas. Aparece um anjo para Daniel e fala: Daniel, homem muito amado, eu estou ministrando para alguém que está buscando uma resposta de Deus. E Deus manda te dizer: homem muito amado, mulher muito amada, você é amado de Deus. Por mais que Deus esteja em silêncio diante dos problemas, isso não quer dizer que Ele não está vendo a situação. Deus só está em silêncio porque Ele está trabalhando na sua vida. Acalma o teu coração, é só um momento, isso vai passar. O anjo vira para Daniel e fala: desde o primeiro dia que tu se dispôs a jejuar, o Senhor viu do céu. E quando Daniel, ele entende o que Deus está falando com ele, Daniel, ele responde para o anjo: mas por que então que Deus não me respondeu logo no primeiro dia? Este anjo que aparece era um anjo mensageiro. E quando este anjo mensageiro, ele aparece para poder falar com Daniel, ele fala que ele ficou preso no céu da Pérsia durante 21 dias. E nesse período de 21 dias, Daniel, ele não obteve resposta porque o anjo estava preso. E o anjo, ele era um anjo mensageiro, não era um anjo guerreiro. Então, existiam alguns espíritos que conseguiram prender esse anjo. E ele ficou lá parado. Ele ficou sem saber, sem ter como entregar a resposta de Deus para Daniel. Mas 21 dias se passaram e o jejum continuou a subir na eternidade. E Deus continuou a sentir o cheiro do jejum. Pastor, como assim Deus continuou a sentir o cheiro de jejum de Daniel? Porque o jejum, ele subia, e quando passava na nuvem Shekinah, ele filtrava, a nuvem filtrava, e o jejum chegava como um cheiro suave e agradável às narinas de Deus. É assim que acontece quando você jejua. E Deus, na eternidade, eu posso contemplar, imagina isso comigo. Deus sentiu um cheiro de jejum. Mas por que demorou tanto? Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para nós aqui é como um dia para Deus. Há coisas que não são explicadas. 21 dias depois, Deus, ele puxa um cheiro e sente o cheiro de jejum de Daniel. E eu posso imaginar isso, e vem comigo, imagina comigo.
Deus falando assim, mas eu já mandei um anjo entregar a resposta para Daniel. Por que ele continua a jejuar? Deus mancipa a visão dele na terra. E vê o anjo a qual ele enviou para dar resposta para Daniel preso no céu da Pérsia. Deus então olha e fala assim, não pode ele ficar preso. Ele tem que entregar a resposta para Daniel. Esse anjo tem que entregar a resposta minha para o meu filho. Deus então dá um grito e fala, Miguel. Miguel aparece perante o Eterno e fala, pois não, Senhor. Deus fala, olha para baixo. Vê o anjo que eu enviei preso no céu da Pérsia. Miguel olha e fala, sim, Senhor, estou vendo. Agora olha Daniel que não para de jejuar. Olha Daniel que tem clamado a mim. Olha para Daniel que não está parando de fazer aquilo que ele sabe que tem comunhão comigo. Ele precisa de uma resposta. E se tem uma coisa que Deus não resiste, meu irmão, se tem uma coisa que Deus não resiste, minha irmã, é quando você ora e jejua. Se você quer uma resposta de Deus, aprenda a orar. Aprenda a jejuar. Aprenda a se consagrar para Deus. Deus então fala, Miguel, vai lá e liberte o anjo. Miguel, eu posso imaginar isso, ele pegando a espada dele, aquela espada com fogo, ele descendo até a Pérsia, o céu da Pérsia, e luta e trava uma batalha, porque Daniel precisava de uma resposta. Talvez você está aí hoje, neste momento, precisando de uma resposta, e Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando contigo, minha irmã. Ora e jejua, porque os meus anjos entrarão em peleja a teu favor, para que a resposta da minha parte, a parte de Deus, seja entregue para você. Miguel, ele desce ao céu da Pérsia, luta, liberta o anjo, e o anjo agora aparece para Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele caiu de joelhos no chão, com as mãos no chão. Ele cai, porque a visão foi tremenda. O anjo olha para Daniel e fala, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que se dispôs a jejuar e orar, Deus me enviou até você para te dar a resposta que você precisa e necessita. Esta palavra fica para você, que talvez está passando por um momento tão turbulento na sua vida. E talvez você não está sabendo encontrar solução, não está sabendo para onde ir, para qual direção ir. Deus está te dando norte. Hoje, ore e jejue a mim. Clame a mim e responder-te-ei. Não só responder-te-ei, como anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Alabravasúria, alamanto e emavassai. O Espírito Santo quer ter uma intimidade mais profunda com você. Quem sou eu para poder falar o nível de intimidade que você tem com Deus? Mas uma coisa eu te garanto, Deus, ele quer ter uma intimidade mais profunda com você. Deus, ele quer te trazer para o sobrenatural. Então, meu irmão, então, minha irmã, comece a mergulhar mais no jejum e na oração. Faça a diferença na congregação onde você está. Faça a diferença. Porque Deus, ele te chamou para fazer algo. Deus, ele quer te usar em algo. Mas seja qual for o local onde Deus quer te usar, dê fruto. Se Deus te colocou na portaria, dê fruto. Se Deus te colocou para você servir o altar, dê fruto. Se Deus te colocou para pregar a palavra de Deus, dê fruto. Sabe por quê? Se Deus, ele te colocou para você ficar sentado no banco dando glória a Deus, dê fruto. Porque onde quer que Deus te colocou, dê fruto. Porque quando você dá fruto para Deus, Deus, ele vai cuidar de você. Mas para isso tem intimidade com o Eterno. Para isso, viva o sobrenatural. Orando e jejuando. Orando e jejuando. Quando você ora e quando você jejua, Deus, ele vai te ungir em algo sobrenatural. E para me terminar, faça um ato profético. Coloca a mão no seu cerebelo e fala assim: Deus está me ungindo para fazer a diferença. Amém?
Deus vai te dar uma mensagem que ninguém nunca pregou. Deus vai te dar um louvor que ninguém nunca cantou. Deus vai te dar estratégia para você fazer algo que ninguém nunca fez ainda. Creia nisso. Acredite no sobrenatural de Deus e você verá a glória do Eterno. Amém? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.